de frases, né? E tem uma frase que diz assim, que a sabedoria não escolhe idade, mas a experiência tem as suas vantagens. Então, eu sei que tem muita gente aí com bastante experiência para passar, bastante sabedoria também. E à medida que eu for falando, irmã Laíde, a senhora prefere que nós façamos as considerações no meio da minha fala ou no final? Você escolhe. Pronto. Então, à medida que eu for falando, se alguém quiser já, né, fazer alguma colocação, já pode ficar à vontade, porque às vezes esquece, né? É um assunto que tem muita coisa para ser falada. Eu sei que eu não vou esgotar, porque é um assunto vasto, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar para que possamos falar aquilo que realmente é necessário para nós hoje. Seu vídeo foi interrompido. Oi? Alguém falou aí? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou pedir só para que quem tiver com o áudio aberto, se puder fechar agora, para que a gente não tenha interferência nem ruído. E aí, no momento que for fazer a consideração, aí você pode abrir sim o seu áudio, tá bom? Vocês conseguem ver a minha tela? Ok. Deixa eu só colocar aqui no início. Pronto. Então, o tema de hoje é esse, Educando Filhos. E eu queria começar falando sobre um salmo que norteia muito assim o meu lidar com a minha família, que é esse daqui, que é o Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Eu coloquei esse salmo aqui como plano de fundo, porque eu acredito que esses devem ser os nossos objetivos. O homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí nós temos, acho que a premissa da felicidade, né? Você poder trabalhar, comer do seu próprio trabalho, e você vê a sua esposa, né? E considerando o esposo, o cônjuge feliz, os filhos em volta da mesa, e isso sim é bênção. Então, a gente falar de educação de filhos sem ter isso em mente não faz muito sentido, porque se a sua prioridade não é a família, consequentemente, os filhos também não vão ser. Então, eu acredito que isso aqui é primordial para que a gente possa ter em mente o valor que tem o filho, o valor que tem o cônjuge, e isso deve ser considerado como uma bênção maior. E aqui diz assim, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos. Isso é uma bênção, né? A minha mãe está aí entre nós, e ela já alcançou essa bênção de ver os filhos dos filhos, né? Eu acredito que muitos aqui também já passaram por isso de ter netos, e isso é realmente uma bênção que vem só do Senhor. Bom, deixa eu só... Aqui. Aqui é um outro texto. Esse texto eu achei maravilhoso. É de um livro, O Fazedor de Cruzes. Eu não conhecia esse livro e eu agradeço porque o meu esposo ele tem muitos livros de bolso. E um deles é esse. E tem um texto nele que me chamou muita atenção. É a história de Simão Cirineu. E me chamou muita atenção esse texto. Só um minutinho. Tem alguém que está com o áudio aberto? Então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto você, Gisele, está falando, era bom que todos deixassem os áudios fechados, para não atrapalhar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma travada nos áudios, e aí depois a gente libera aqui para os irmãos poderem comentar, tá certo? Eu vou dar uma travada aqui nos áudios. E aí, então, quando alguém quiser comentar, é só levantar a mãozinha, colocar a mãozinha aí, tá bom? Vamos lá, pode continuar, Gisele. Bom, aí o texto diz o seguinte:
O homem e a mulher que alcançam a felicidade conjugal não terão muito a desejar neste mundo. Um casamento feliz é a felicidade completa. E aí talvez alguns discordem e dizem, mas eu não sou casado, eu já não sou mais, né? Mas nós estamos aqui falando de um contexto de casamento e do propósito ideal de Deus, né? Daquilo que Deus propôs para o homem. Infelizmente, a gente vive num contexto de pecado. Mas aqui diz assim, um casamento feliz é a felicidade completa, a felicidade possível de desfrutar-se aqui na Terra. A vida matrimonial, a família em seu conjunto, o convívio em mútua compreensão, tanto do casal como destes para com os filhos, eis a parcela de felicidade que é possível desfrutar neste mundo. Tudo mais será apenas desfruto ocasional, mesmo que proporcione alguma satisfação. E ele continua dizendo assim, todos os infortúnios e agruras da vida perdem grande parte de sua virulência quando marido e mulher podem se olhar dentro dos olhos e ler mútua compreensão, quando são capazes de rir dos próprios erros, das próprias tolices. E aí você pode me perguntar por que você está falando disso. Se a gente vai falar de educação de filhos, você está falando mais de esposo, de esposa. Porque, infelizmente, algumas pessoas têm a ideia de que é filho que firma um casamento. E que o propósito maior de um casamento são os filhos. E não é bem assim. O propósito maior é que eles se unam e se tornem uma só carne e construam o nós. Eu estava assistindo uma palestra da Adeline Ebinger e ela falando sobre casamento e conjugalidade. Antes dela falar, eu não saberia dizer a diferença, mas quando ela foi explicando, ficou bem mais fácil. E ela colocou algumas palavras muito importantes e a diferença entre elas. E eu coloquei aqui para vocês. E aí ela colocou a diferença de individualidade para individualismo, né? Uma grande diferença. A Ellen White fala muito que a mulher não deve perder sua individualidade, que ela não deve imergir na individualidade do marido. Ela deve continuar com as suas vontades, mas claro que vai haver ali um acordo, uma concessão de um e de outro, tanto do homem quanto da mulher. Isso é diferente de individualismo, quando cada um vive os seus próprios sonhos em detrimento do sonho do outro, da vontade do outro. E isso não é casamento. O casamento ele se firma no momento que você está ali no casamento civil, no casamento religioso. A conjugalidade é diferente, ela vai sendo construída durante os anos de convivência. Então, outro termo que ela colocou lá, a diferença de intimidade para atração. Intimidade, ele é um espaço que é construído dentro da relação, no qual tanto marido quanto mulher, eles podem falar dos seus sonhos, podem falar das suas angústias, sem medo de serem julgados, de serem zombados. E é diferente de atração, né? A gente já sabe bem o que significa isso. Outra diferença é entre dois termos, autonomia emocional e indiferença. E o que, infelizmente, tem acontecido hoje, as pessoas acreditam que a indiferença, não se entregar ao outro, não partilhar de sentimentos, não ter essa entrega total, isso sim é autonomia emocional, porque aí eu demonstro que eu não dependo do outro, que eu posso viver bem sozinho, não tem nada a ver com autonomia emocional. A autonomia tem muito a ver com a inteligência emocional, com a gestão das emoções, a gestão correta das emoções. E aí tem essa frase, né, que ficou bem marcada para mim, que diz assim, conviver junto não garante conjugalidade. Porque você pode conviver junto numa república, você pode conviver num pensionato, você pode até conviver por um contrato. E isso não é ter conjugalidade. Isso é ter casamento firmado, mas infelizmente não garante que você vai ter uma vida construindo o nós. Então, aí, como eu coloquei, conjugalidade é a construção do nós. Ok? Por que tudo isso é importante? Porque quando os filhos chegam, eles vão encontrar a casa pronta, e aí não leva em consideração o tamanho da casa, o estilo da casa, é só simplesmente o fato da casa estar pronta, ou eles vão encontrar a casa nesse estado. A casa, quando eu digo casamento, né? Ou em construção ou prestes a desabar. E, infelizmente, alguns acreditam, né? Alguns casais pensam assim, a minha casa está prestes a desabar, vamos ter um filho para consertar as coisas, para nos unir. E não é assim. Você vai ter uma dificuldade muito maior para educar esse filho nesse contexto que essas imagens mostram aí, né? Quem já passou por uma reforma, vivendo em uma casa, sabe como é bem complicado você está morando no lugar e mesmo assim passar por uma reforma.
é bem diferente de você já ter uma casa pronta que você vai fazer alguns ajustes. E quando, então, você está com essa casa aí, né, perto aí de um barranco, correndo o risco de desmoronar, aí você entende que é uma situação muito delicada. Então, os filhos, eles não podem ser o alicerce, nem o motivo de existência de um casamento, assim como os frutos não antecedem as flores. Então, isso aí acho que fica bem claro para a gente. O que faz um casamento dar certo? E aí, eu posso estar falando para alguém que está pensando assim, bom, então eu não vou ter filhos nunca, porque eu casei e eu acho que fiz uma coisa não muito certa, o meu casamento tem muito conflito, tem muita briga, realmente não é para ser assim, tem muito desentendimento, e você pensa assim, não, esse casamento não dá certo. Esse casamento deveria ser um casamento perfeito e não é. Então, casamento perfeito não existe, porque nós não somos perfeitos. E aí essa frase me norteia muito, que diz assim, o que faz um casamento dar certo não é a ausência de conflitos e desentendimentos, mas o que acontece quando estes não estão acontecendo. Quando não está acontecendo a briga, quando não está acontecendo o desentendimento, o que acontece? Há parceria, há bom humor, há brincadeiras, há passeio, há o companheirismo. Então, assim, o casamento ele vai dar certo sim. Claro que com empenho, cada dia, mas não pense que, porque eu tenho um desentendimento com a minha esposa, um conflito. Claro que a gente deve sempre lembrar que somos cristãos, e até as brigas do cristão é diferente, né? Mas isso não quer dizer que você está aí com um casamento fadado ao fracasso. Bom, e qual é a nossa parte? Falando mais em relação aos filhos. Eu coloquei aqui uma frase, na internet está como Confúcio, mas a gente nunca sabe se realmente essa é a fonte, mas eu achei interessante o que ela traz, então eu coloquei aqui, que diz assim, não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Então, não adianta você colocar uma semente na terra fértil e dizer assim, foram as ervas daninhas que sufocaram a semente, se você não tirou as ervas daninhas. Né? Retirar as ervas daninhas é trabalho do lavrador. E um salmo que tem, na verdade, um versículo, que é o versículo 4 do Salmo 127, que diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quando eu penso em minhas filhas como flechas, eu entendo que se elas erram o alvo, o problema é do guerreiro. E esse guerreiro sou eu, é meu esposo. Então, eu tenho essa grande parcela de responsabilidade na vida delas e de responsabilidade sobre o alvo que elas vão alcançar. Claro que elas é que vão fazer isso, mas o que eu dou a elas hoje como embasamento, como alicerce, vai dizer muito sobre o alcance que elas vão ter na vida. E isso, acredito que todo pai compreende isso. Agora, você pode dizer assim, tá bom, então agora vamos para a parte prática, né? Como eu falei, a minha formação profissional não é nem pedagogia, nem psicologia, eu sou farmacêutica, tenho especialização em alimentação e educação física na infância e estou fazendo um mestrado de nutrição e dietética, então vou falar um pouquinho até sobre a alimentação e como ela influencia no comportamento, principalmente nas emoções da criança. Mas, como eu disse, eu sou mãe, então eu sei do que tenho vivido. A minha filha mais velha tem 9 anos, a Haná, a Isabela tem 7, e quero tentar também aplicar isso aos adolescentes, apesar de não ter essa vivência com eles tão próxima, mas eu acredito que dá sim para a gente aplicar muita coisa que a gente vai aprender aqui a todas as faixas etárias. E se você está assistindo e não tem filhos, você pode também estar pegando essas dicas aí, acompanhando essa palestra e passar para outras pessoas, né? Porque é sempre bom a gente compartilhar o que a gente aprende. Então, as frases clássicas, que eu vou dizer assim, eu nunca disse, eu nunca digo. Não, infelizmente algumas eu acabo falando e tento me policiar, mas eu sei que é parte da realidade de muita gente. Uma frase, você quer apanhar? Lógico que não. Quem quer apanhar? Ninguém quer apanhar. Mas a gente pergunta, a minha filha está dizendo aqui, eu não quero. Mas a gente pergunta isso. E é tão estranho, chega a ser infantil. Como é que eu adulta, faço essa pergunta para uma criança? É óbvio que ela não quer apanhar, é uma pergunta retórica, né? Já tem a resposta. Você quer ficar de castigo? Ninguém quer ficar de castigo. A criança, quando ela erra, né? Até o adolescente, ele não quer ficar de castigo. Por que você fez isso? Às vezes a criança não tem resposta. Às vezes ela não sabe por que ela fez aquilo. Mas eu até sei por que ela fez aquilo, mas eu faço questão de perguntar à criança, por que você fez isso?
Outra frase bem terrível. Eu não sei mais o que faço com você. Olha só, todas essas frases que eu disse têm algo em comum. Essa, você quer apanhar, você quer ficar de castigo, por que você fez isso, não sei mais o que faço com você. A gente lança o problema sobre a criança. A gente tira o problema da nossa responsabilidade, tanto do pai quanto da mãe, e lança para a criança. É tipo assim, resolva. Agora me diga, como essa criança vai conseguir resolver? Ela acabou de chegar ao mundo, né? Tem 9, 10 anos aí no mundo, considerando as crianças menores e até as menores ainda, de 2 anos, 3. E nós, que já estamos há muito mais tempo que elas no mundo, não estamos conseguindo gerenciar as nossas emoções. Nós queremos que as crianças façam isso. Que elas deem nome para o que elas fazem, para o que elas estão sentindo, que às vezes nem elas sabem. A gente tem que dizer, o que você está sentindo é raiva. A gente fala isso para ela, mas é óbvio que com essas frases a gente não ajuda de forma nenhuma. Mas na hora do conflito ali, é o caminho mais rápido, porque você joga isso para a criança, e a gente falou sobre culpa, né, no grupo das mulheres essa semana, na segunda-feira, e essa tendência que a gente tem de levar a culpa para o outro, como Eva fez, né, como Adão fez com Eva, e Eva lançou sobre a serpente, e assim a gente vai, lançando a culpa para alguém. Mas isso não traz cura e não é o que a gente deve fazer. E aí eu digo aqui, por onde começar? E as minhas frases que eu amo muito, né? Quem assiste algumas palestras que eu faço e até alguns sermões eu sempre uso, porque as frases, eu estava vendo isso, a força disso para mim, quando eu estava relendo alguns livros para colocar alguns textos para vocês. Muitos textos eu já não lembrava mais, só que eu, pelo que eu faço hoje, eu sei que sou guiada por eles. Então, assim, eu não lembro o texto na íntegra, mas a ideia que ele me passou ficou gravada. Então, eu gosto muito de frases, porque elas sintetizam o que eu preciso fazer e me guiam muito. Uma frase que eu gosto muito é: se você não mudar, nada muda. Então, não espere a mudança na criança. A mudança tem que começar de você. Você tem mais ferramentas para poder ajudar aquela criança, mas primeiro você tem que ajudar a si mesma. Lembra aquela imagem daquela casa em construção? Muito adulto ainda está em construção, né? Ele, na verdade, estagnou o processo de maturidade emocional, de crescimento emocional, e faz birra como criança, bate pé como criança, né? E essa mudança tem que começar do adulto para depois passar para a criança. Outra frase: saiba onde e como você está. Será mais fácil traçar uma rota até aonde você quer chegar. Então, se você não sabe onde você está, e isso é bem fácil a gente imaginar quando, por exemplo, se você está perdido num lugar, e aí você liga para alguém próximo, né, o marido, ou até um amigo, uma amiga, e você fala assim: olha, eu estou perdido, venha me buscar. E aí a pessoa vai fazer o quê? Perguntar o quê para você? Você está onde? Se você não sabe onde está, a pessoa não vai te alcançar. Então, você precisa saber onde, né, que é o lugar, onde você está e em que situação. E aí você tem que realmente parar para olhar para si, ver as suas atitudes. As atitudes falam muito sobre como nós estamos interiormente. Então, assim vai ser mais fácil traçar uma rota até onde você quer chegar. E outra frase: persista, né? O primeiro passo ele não leva ao seu destino, mas o tira de onde você está. Então, a gente tem que começar de alguma forma, seja na mudança da agenda, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí vem as dicas práticas, porque eu acredito que isso aqui que é o que importa. Eu tenho muito texto de Ellen White, que foi, como eu falei, eu estava dando uma relida, mas eu vou dar aqui algumas dicas que eu coloco em prática no meu dia a dia e que dá muito certo. Outros, como eu disse, dá certo, mas com muito sacrifício, com muita persistência, muita paciência, muita oração, porque precisa existir mesmo. É um trabalho árduo e difícil, mas vale a pena. Falando sobre o ambiente da casa, aí eu coloquei essa imagem, achei muito bonitinha, até o bagunçado da imagem está muito arrumado, porque eu não sei quantos já passaram por isso, mas às vezes eu digo assim, brinco até com as minhas amigas, eu digo assim: nossa, parece que lançaram uma bomba na minha casa. E quem me conhece sabe que eu gosto muito das coisas organizadas. Eu não sou tão sistemática, nem perfeccionista, mas eu gosto das coisas limpas, organizadas no lugar. E quando os filhos chegam, né, na época da escola, quando elas voltavam, a casa realmente ficava um pouco bagunçada,
Agora tá um pouco diferente, porque elas ficam em casa o dia todo. Uma coisa que é importante, as crianças precisam desse momento realmente, dessa interação com os brinquedos, com as coisas da casa. Algo que a Ellen White fala é que a criança ela não deve fazer de brinquedo as coisas que são da casa. As panelas, as vasilhas, os móveis. Não, ela tem que ter o brinquedo dela. Então, ela tem que fazer essa diferenciação do que é brinquedo e do que não é. O ambiente deve estar organizado sim, porque ajuda até na questão do aprendizado da criança. Vários estudos mostram isso. Quando o ambiente está organizado, a criança aprende melhor. Então, se seu filho está numa mesa bagunçada, ele naturalmente não vai conseguir organizar as ideias. Mas também, alguns estudos demonstram que crianças que bagunçam, elas aprendem com mais facilidade, porque elas vão ter essa ideia espacial de tirar uma coisa do lugar, colocar. O importante é ensinar a criança a trazer de volta aquilo para o lugar onde ele estava. Então, pode bagunçar? Pode, contanto que ela participe no momento da organização, que ela guarde seus brinquedos, que ela faça a sua parte naquilo que ela pode fazer. Então, considerar esses 2 pontos, né? Você pode deixar a criança fazer aquela bagunça, a bagunça saudável, que a criança precisa, porque também quando você deixa tudo muito no lugar, tudo muito organizadinho, parece que nada pode mexer, isso também atrapalha no desenvolvimento da criança, principalmente na parte lúdica, né? Que a criança gosta realmente de tocar, de mexer, então isso é importante. O brinquedo é feito para isso. Agora, sobre alimentação. Eu trouxe um texto, Medicina e Salvação, página 270, que é de Ellen White, que eu achei muito interessante, eu até usei numa palestra sobre alimentação que eu fiz, que diz assim: antes que os filhos tomem lições ao órgão ou ao piano, e aí você pode pensar até em outras aulas, né, que hoje a gente tem, natação, inglês, e até um outro instrumento. Antes de tudo isso, devem receber lições em culinária. A obra de aprender a cozinhar não precisa excluir a música, mas aprender música é menos importante do que aprender a preparar alimentos que sejam saudáveis e apetitosos. Então, além de ser importante o que a criança come, ela também precisa aprender como aquela comida chega até a mesa. É importante que a criança aprenda a fazer algo na cozinha. Então, assim, a minha filha, a Haná, ela tem 9 anos, ela tá aqui só querendo aparecer. Ela tem 9 anos, gente, ela faz muita coisa na cozinha. A Isabela tem 7 e ela já começou a fazer, eu já permito que ela vá até o fogão, e ali eu estou sempre gerenciando as duas. A Haná com mais independência, a Isabela tem 7, é menorzinha. Hoje mesmo eu fiz queijo vegano. Eu consigo fazer meu beijinho sozinha. Pois é, então aqui uma E dizendo... eu consigo fazer meu suco de laranja também. Ela... Já fiz de maracujá. Pronto. Aí ela faz o suco, ela realmente espreme a laranja, ela ama suco verde, então ela gosta de colocar as coisas dentro para bater. A Haná fez o queijo vegano dela hoje. Então, assim, é colocar as crianças mesmo, aí tem essa imagem, né? Criança na cozinha. É fácil? Não é. Tem hora que eu respiro fundo, porque a vontade de dizer assim, sai todo mundo, deixa eu fazer sozinha, porque é mais fácil, é menos trabalhoso, suja menos coisa. Mas, se não for assim, elas não aprendem. E quem tem que fazer isso sou eu. E eu tenho pedido muito a Deus orientação para isso. Deixa eu ver aqui, vai passar, deixa eu falar sobre outra coisa sobre alimentação. Muitos estudos têm demonstrado que o tipo de alimentação que nós temos feito tem realmente a palavra sumiu agora, eu fui ver o que a Isabela estava fazendo aqui, interferido no comportamento das crianças, principalmente no que diz respeito ao comportamento emocional. A gente sabe que o aumento de produção de alimentos industrializados e processados, ele tem alcançado todos os países, né? Infelizmente, com essa globalização, nós temos aí nas prateleiras uma facilidade muito grande de obter alimentos processados. E eu poderia passar aqui muitas informações em relação aos alimentos ultraprocessados, mas o que a gente precisa saber é que eles não fazem bem à saúde, isso vocês já sabiam, eles têm uma grande quantidade de açúcares refinados, eles são pobres em fibras, pobres em nutrientes, eles têm um alto valor calórico, não têm compostos bioativos, né, via de regra, ou seja, são aqueles compostos que são presentes nas folhas, nos vegetais, nas frutas. Então, eles não contêm esses nutrientes. E pior, ele ainda contém aditivos, são chamados aditivos alimentares, que são utilizados apenas para melhorar as características do produto,
aumentar a vida de tempo de prateleira e melhorar o sabor, né, a palatabilidade. Então, são o quê? São aditivos como conservantes, corantes, aromatizantes, e aí você vai ver lá, num produto ultraprocessado, como é que eu sei que é um produto alimentício? Você vai ver lá que tem mais de 5 ingredientes. O que acontece? Estudos já têm comprovado que esses aditivos alimentares, eles interferem, sim, na flora intestinal da criança, e isso vai também interferir na parte cognitiva da criança, na parte emocional. Então, vários transtornos aí, como déficit de atenção e hiperatividade, estão relacionados com o consumo desses conservantes, principalmente de corantes, e infelizmente aqui muitos produtos que a gente compra, até suplementos farmacêuticos, tá? Você vai às vezes comprar uma vitamina C efervescente, lá tem corante. Lá tem conservante, você vai comprar um complexo vitamínico, você fala assim, eu não tomo medicamento, eu só tomo, às vezes, uma suplementação. Também tem, então você tem que estar atento a isso. Crianças também, né? Muitas crianças, se você vai comprar um complexo vitamínico para criança, então, para mascarar o sabor, você vai ter ali diversos corantes, aromatizantes, flavorizantes, e aí você vai estar dando aquilo para a criança, achando que você está melhorando a vida dela, e, na verdade, você está, infelizmente, trazendo mais prejuízo. Então, a gente tem que estar atento com isso. Então, eu não vou gravar todos esses termos, Gisele, que você falou. Não precisa. É só comer comida de verdade. Descascar mais, desembalar menos. Pronto, colocou na cabeça isso, fica mais fácil. Toda vez que eu tiver fome, eu vou tentar descascar e não desembalar. Eu quero comer uma pipoca, nada de pipoca de micro-ondas. Você vai estourar sua pipoca em casa, né? Eu quero comer até que seja uma pizza. Pode pedir? Pode, acontece, mas se você puder fazer em casa, melhor. Você vai saber como essa pizza foi preparada. Então, muita coisa você pode fazer em casa, né? Vamos aqui agora para... Opa, acho que eu voltei. Aqui. Contato com a natureza. Outro texto de orientação da criança. Eu não estou prestando atenção, sabe numa coisa? Se alguém já levantou a mão. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estou de uma forma que eu só vejo algumas pessoas. E aí, se alguém levantar a mão, eu não vou conseguir ver. Deixa eu ver se, aliás, me ajuda aqui. Eu vou ter que dar o stop, né? Tá. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar aqui os áudios. Se você quiser falar, você mesmo pode liberar o seu áudio e pedir para falar. Só cuidem para não deixar o áudio aberto, que ali, às vezes, atrapalha um pouquinho a exposição. Mas... quem quiser abrir o áudio e falar, pode ficar à vontade, tá certo? Olha aí, tem gente até na farmácia, olha. Eu já falei aqui da parte aqui. Mas então, aqui eu olhei aqui, né, a Luciana, parece que ela tá realmente numa farmácia, né, uma drogaria, não sei. Mas quando eu tava falando, eu não quero ser contra completamente, como eu falei, aos medicamentos não, tá? Mas eu quero dizer que vocês observem sempre, porque tem marcas e marcas, e você tem diversos laboratórios, e você pode encontrar um medicamento que não tem esse corante, esse conservante, né? A Luciana pode falar aí. Então, você tem diversos ela produtos. falar contra a farmácia seria falar contra a área dela, né? Não, eu acho que é o uso com responsabilidade, né? Você precisa, em alguns momentos, a gente poderia falar isso em outro momento, mas é importante que a gente tenha esse discernimento, que a gente faça essa escolha responsável, né? Até quando você for fazer uma suplementação, utilizar, principalmente para criança. Pronto. Vamos voltar lá para a tela? Posso voltar aqui? Contato com a natureza. Então, aqui eu coloquei um texto de orientação da criança. Como a Eliasa mostrou aqui no início, eu trouxe alguns livros. Claro que não é, né, para ler todos. Esse aqui, o Lar Adventista, eu li 2 vezes. Ele está bem marcado. Eu li logo quando eu e Eliasa nos casamos. Mas depois que tive filhos, tive que reler. Porque realmente a gente coloca... A prática é bem diferente da teoria. Esse daqui e o Orientação da Criança... Tá bem aqui embaixo. Eu tenho 2, mas a orientação da criança, o que eu li é um livro bem velhinho, mas pense que eu tenho o maior amor por ele, marquei ele todo. Esse é um dos textos. Esse aqui é do James Dobson, é um livro Educando Meninas, tá? Esse aqui é um livro da minha sogra que ela me deu para ler. Também tem o Educando Meninos, livro muito interessante, traz muitos dados sobre pesquisas, até falando sobre a atuação do pai, da mãe, que, na verdade, só corroboram o que a Ellen White já havia dito para nós. Então, se
Se você ler os textos de Ellen White, já é suficiente. Esse daqui foi um livro que também eu li já há um tempo. Eu não li todo, eu li algumas partes, mas é muito bom também. Como Formar Filhos Vencedores, da Nancy Van Pelt. Ele é muito bom. E diversos outros livros de Ellen White. Esse aqui é um... Alguém quer falar? Tá. Esse livro aqui é Do Coração dos Pais ao Coração dos Filhos. É escrito por uma pedagoga, muito bom também. São só alguns livros que eu acabo lendo aqui, tiro algumas lições para mim. Mas esse texto que eu coloquei é um dos livros, dos meus preferidos, que é Orientação da Criança. Eu já li 2 vezes. E aí, sempre que faço alguma apresentação, eu leio de novo. A contemplação e o estudo do caráter de Deus, conforme é revelado nas obras por ele criadas, abrirá um campo de meditação que afastará a mente dos divertimentos baixos, degradantes e enervantes. Então, às vezes você fica se perguntando assim, o que eu faço? Porque meu filho gosta de ficar no videogame o tempo inteiro, gosta de ficar na televisão, no celular e tal. E você fica naquela luta, naquela queda de braço, naquela guerra, né? Aí, como é que eu faço? Você tem que substituir. Aquela situação tem que ser substituída. Porque realmente, no contexto que a gente vive, não dá para você tirar uma diversão da criança e não dar outra. Isso, na verdade, em todo o tempo, né? Sempre foi assim. Antigamente, você conseguia ainda dizer à criança, fique sentada e não saia daí, que era um terror. Mas hoje você não consegue mais. Para deixar a criança parada, sentada, é mais complicado. Então, você, quando leva a criança para a natureza, você eleva a mente dela e faz com que essa mente se afaste daqueles divertimentos baixos. Ela não vai ter vontade de ver aquele desenho que não agrega nada, que não traz nada para ela. E também pela questão do tempo. O tempo que seria gasto na frente da televisão está sendo gasto agora em meio à natureza. Então, a gente criou um hábito aqui de ir no Parque da Sementeira. É um parque que você entra de forma gratuita. Você também tem aí na sua cidade, quem está assistindo de outros lugares, possivelmente algum lugar que você possa ir. E a gente vai caminhar, a família inteira. Até cachorrinho, a nossa cachorrinha a gente leva. E a gente passeia lá no Parque da Cidade, aí para ver o pombo, o pássaro, o pato. É bem divertido. Justamente. Então, assim, não tem nenhum animal exótico lá. Mas tem a joaninha, tem o mico, tem uma borboleta. Amarela. É muito legal. Então, e eu acho isso muito importante. E faz exatamente o que o texto está dizendo. E algo mais importante, quando a natureza, ela traz muitas orientações e revelações de Deus que às vezes você não consegue entender. Um texto de Ellen White fala que que você deve ensinar a criança quando a semente morre para depois germinar, você ensina sobre a morte de Cristo. E quando ela brota, você ensina sobre a ressurreição. Então, sempre que você estiver em contato com a natureza, você pode falar sobre as grandes lições da Bíblia. Aqui tem um texto do Lar Adventista. Vocês estão visualizando aí? Esse texto fala o seguinte, que não se deve ensinar indiscriminadamente ao jovem o bem e o mal. Não sei se vocês já ouviram isso, mas algumas pessoas, elas seguem essa linha de dizer assim, não, deixa fazer, deixa assistir, deixa usar, deixa comer. Quando for mais velho, ele resolve o que quer da vida, depois melhora. Não é bem assim. Não é bem assim. E o texto diz exatamente isso. O mal aumentará mais depressa que o bem. E quem planta, quem consegue pelo menos ver uma plantação, né, sabe pelo menos um pouco de agricultura, sabe como é difícil depois você arrancar a erva daninha, o joio que cresceu junto com o trigo. Então, diz assim, é possível que depois de muitos anos o mal que aprenderam seja erradicado, mas quem se aventurará a isso? O tempo é curto, é mais fácil e muito mais seguro semear a semente pura e boa no coração dos filhos do que arrancar a erva má mais tarde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já escutei muitos pais dizendo isso, até falando às vezes do meu posicionamento, você é radical, não precisa isso, pode deixar, isso não interfere. Interfere sim. Isso não são palavras minhas, né? Palavras inspiradas de Ellen White. Gisele? Diga. Se você me permite, assim, quando você fala dessa questão das ervas daninhas, né, e dessa influência que a gente tem na vida dos nossos filhos, e o quão diferente é hoje do tempo que nós educamos no passado, né, que nós fomos educados, porque nós éramos educados com autoridade, não, quer dizer, com autoritarismo. Hoje a gente educa com autoridade, né, que existe uma diferença entre autoritarismo, é o você faça porque eu estou mandando e não me questione.
Essa foi a forma que nós fomos educados. Mas hoje não. Hoje as crianças têm N modelos que estão sendo dados, né? E elas questionam mesmo, porque hoje o perfil da criança é esse, de ter uma criança que participe, que construa o seu próprio conhecimento. E eu me lembrei de uma experiência que eu vivi, né, quando os meus filhos eram pequenos. Eu tinha 2 filhos, um de 8 anos e um de 6. Meu esposo não era adventista. E, para mim, era muito difícil educar, porque quando eu dava uma orientação, ele recebia outra de um outro lado. Né? Em relação ao sábado, eu dizia, meu filho, nós vamos guardar o sábado, porque é o dia do Senhor. E o pai chegava e dizia assim, olha, vá ali no armazém e traga uma garrafa de cerveja para mim. Então, era muito difícil, né, essa condução. Mas eu me lembro muito bem que eu coloquei os meus filhos para estudarem no Colégio Americano Batista. E lá, o Colégio Americano Batista é um colégio assim, que é muito aberto, né, que permite participação em festas juninas, e os meus filhos estavam matriculados lá, e, consequentemente, eles estavam sendo envolvidos nas atividades que ali estavam sendo efetuadas. E quando foi na época de São João, eles tinham ensaiado, né, durante todo o tempo para participar das festas juninas, que tinha uma bendita de uma quadrilha, cada turma tinha uma apresentação. E eu me lembro como hoje, aquela festa coincidiu que caiu no dia de sábado. Agora, vocês imaginem, eu estava na igreja, né? Eu tinha me desviado, mas tinha voltado. Já tinha um ano que estava mais ou menos na igreja, e agora os meus filhos, né, que estavam participando de uma escola, que era uma escola aberta, que estava dando para eles um modelo diferente, e que, por coincidência, a festa era no sábado. E eu me lembro como hoje, eu os arrumei, eu poderia ter usado do meu autoritarismo, mas eu resolvi não fazer, e confiei em Deus, e pedi orientação a Deus e fiz. Pode ser que eu tenha seguido o modelo errado, mas, graças a Deus, deu certo, porque naquela época, quando nós íamos no trajeto para a escola, né, para a festa, eu perguntei aos meus filhos o que seria de nós naquele momento, se Jesus Cristo retornasse naquela hora, o que seria de mim como mãe e deles como filho, que estavam indo para uma atividade que não era uma atividade cristã e no dia do Senhor. E eles me prometeram naquele momento ali, minha mãe, nós prometemos a você que a gente vai participar, mas a gente não participa mais nunca. E, graças a Deus, assim se cumpriu. Então, uma semente daninha, né? Ela, graças a Deus, não frutificou, poderia ter frutificado, mas Deus sabia da minha intenção, então eu deixei que eles experimentassem, para que eles mesmos tomassem a decisão consciente do que estavam fazendo. Agora, Deus me ajudou, porque eu muito clamei ao meu Deus e era muito difícil educar num lar dividido. E a criança aprende aquilo que vive. Se ela vive em um ambiente de amor, ela aprende a amar. Se ela vive em um ambiente de ódio, ela aprende a odiar. E se ela vive em um ambiente de diferenças, consequentemente, na cabeça da criança também existem algumas diferenças e elas precisam também descobrir, né, o mundo e ter assim um momento de decisão, muito embora fosse criança, mas foi uma decisão orientada pelo Espírito Santo. E eu louvo ao meu Deus, porque parece que foi uma decisão errônea, mas Deus me abençoou e os resultados foram abençoados. Amém. A senhora falou aí de uma situação, um lar dividido, né? Como a gente sabe, a dificuldade que é você guiar filhos quando os dois estão ali com interesse de propósito, os dois ali, né, tendo o mesmo objetivo. Imagine quando não, né? Já é desafiador quando quando os dois estão ali, né, com a mesma crença. Imagine quando não é assim. Então, bênção, né, que Deus deu à senhora realmente sabedoria. Então, deixa eu aqui passar para o próximo. Eu pensei que eu tinha pulado um, mas eu acho que está mais à frente. Em relação ao culto familiar. Gente, tem coisa que eu estou falando aqui, vocês já sabem. Né? Você pode dizer assim, Gisele, eu sei. Mas como eu coloquei lá no início, tem que começar pelo casal.
né? O casal, ele tem que ter uma estrutura, né? E você pode pensar assim, nossa, eu não tinha estrutura e tive filhos. Tá, eu tinha 26 anos quando eu tive a minha primeira filha, e eu achei que eu estava prontinha. Eu digo, nossa, tô perfeita aqui agora para ter uma filha. Sou super madura, sábia. E aí, quando a minha primeira filha veio, eu percebi que eu não sabia era nada. Eu digo, meu Deus, por que eu inventei isso? Eu estava tão bem assim. Essa responsabilidade, né? Muito bom ter filhos, mas a responsabilidade era muito grande. Então, foi um recomeço, né? Foi ali que eu comecei a ver que eu precisava de maturidade emocional, eu precisava amadurecer, eu ainda tinha muita coisa da minha infância, e que eu precisava me tornar realmente uma mulher, que eu precisava me tornar adulta, não só independente financeiramente, mas também de forma emocional. Em relação ao culto familiar, eu coloquei aqui algumas características para o culto. E eu quero passar uma coisa para vocês. Aqui em casa a gente já falhou de fazer o culto? Já. Não vou dizer a você que não. Nunca nunca falhamos. Queria muito dizer isso, mas não é verdade. A meditação pessoal é mais difícil ficarmos sem, porque cada um tem a sua meditação pessoal, sua devoção, e depois nós nos reunimos para fazer o culto. Até as crianças. Aí você pode pensar, assim tá bom, assim é perfeito. Demorou para a gente alcançar isso? Demorou assim. Não que a gente tenha instituído isso agora, mas foi um processo paulatino. Então, nós, desde o início, nós já colocamos, culto tem que existir. O culto familiar tem que existir, mesmo quando éramos só eu e o Eleazar. Mas desde que as filhas nasceram, né, a Haná, depois a Isabela, nós continuamos com esse costume, né, de fazer o culto. Mas é um pouquinho cada dia, é uma insistência, uma persistência. A Haná quer falar alguma coisa? Diga. E também, quando eu ia para a escola, logo no primeiro ano, eu estudava de manhã, e mesmo eu estudando de manhã, acordando bem cedinho, às vezes só eu e minha irmã, ou eu e minha irmã, ou eu e minha mãe, ou só eu, minha mãe e meu pai, a gente fazia o culto e lia a lição. Pronto, é a contribuição dela. Então, é importante, sim, essa busca nas primeiras horas da manhã, porque realmente a mente está fresca, né? A criança, ela teve aquele descanso à noite, ela está realmente preparada para um novo dia. É o momento ideal, né? Algumas pessoas não conseguem, tem outro momento, mas é o momento ideal nas primeiras horas da manhã, assim como o Cristo fazia. O culto familiar ele tem que ser interativo, principalmente para crianças, isso vale também para os adolescentes. E é importante que isso seja plantado desde o início, quando ainda a criança está na idade tenra, porque quando chega na adolescência só vai ser uma continuidade. Digo a vocês, apesar, como eu disse, infelizmente em alguns momentos a gente falha o culto porque aconteceu um imprevisto, a gente teve que ir para a rua, ou por algum motivo a gente dormiu um pouco mais tarde no dia anterior, diversos que deve acontecer aí na família de vocês. Mas não ficamos sem uma oração, sem um momento juntos, e aí depois a gente retoma isso na hora de dormir, mas na parte da manhã realmente é o ideal. Mas eu nunca ouvi das minhas filhas, todos esses anos, elas dizerem que não queriam fazer o culto. E eu vejo muitas mães que falam comigo assim, Gisele, meu filho não quer fazer o culto, minha filha não quer fazer, não querem participar. E eu fiquei pensando, eu digo, nossa, eu nunca ouvi as minhas filhas falarem para mim que não querem fazer o culto. Porque culto para elas é uma coisa natural. A gente pode variar na hora de fazer o culto, mas que ele vai acontecer, ele vai. Então, cada uma tem uma parte, uma vai ler a meditação, a outra vai vai escolher a música, agora que já estão no piano, se treinar, vai tocar no piano, e uma vai tirar a caixinha de promessa, né? Essa que até alguns receberam aí como brinde, a do Reparando Brechas. Então, nós fazemos as atividades que vem no fundo. Então, isso faz com que haja interatividade. Agora, o culto ele tem que ser consistente, tem que ter essa interatividade, mas ele tem que ter palavra, tem que ter Bíblia, tem que ter momento de leitura. É criança, não aprende? Aprende sim, aprende. Então, também tem que ter reverência. Culto não é hora da criança estar deitada, culto não é hora da criança estar com as pernas em qualquer lugar. Eu sempre oriento as minhas filhas, senta direito. Então, é o tempo inteiro, eu fico assim, nossa, será que eles nunca vão aprender? Aprendem, mas demora, a gente insiste, um dia esquece, você relembra, e assim vai. Mas eu percebo que há resultado se eu deixar as minhas filhas sozinhas, por exemplo, eu sei que elas vão fazer o culto. Elas têm essa independência, porque elas sabem a sequência. Então, se eu perguntar para elas qual é a sequência do culto, a nossa, cada culto tem o seu jeito, mas elas sabem fazer o culto sozinhas.
Então, isso é importante, essa autonomia que a gente passa para os filhos, com o exemplo, não só por palavras. E aqui o famoso, né, a frase, tempo de qualidade. Tem que ter tempo de qualidade. Concordo. Acho muito importante esse tempo de qualidade, porque, por exemplo, eu optei por deixar de trabalhar, né, faço alguns trabalhos, mas de maneira muito esporádica, mas eu sempre estou com as minhas filhas, né, nunca coloquei babá para criá-las, e nunca tive alguém, assim, fixo em casa para me ajudar, até nas tarefas de casa, porque eu vi que eu poderia fazer isso, né? E Deus me capacitou, e eu sempre pensei, assim, aproveitando para dar um pouco do meu testemunho, eu pensei assim, eu digo, poxa, se eu tenho uma boa formação, se eu sei aplicar bem a gramática, se eu tenho noção do cuidado do corpo, da alimentação e tal, eu vou deixar que outra pessoa oriente as minhas filhas? Então, eu preferi dar aquilo que eu achei que eu tinha de melhor, primeiramente para as minhas filhas e depois para a sociedade como profissional. Trabalhei sim um tempo antes de casar, depois de casada, mas quando as minhas filhas, né, a primeira nasceu, eu diminuí e depois deixei totalmente para estar com elas, até que eu sinta realmente que elas estão prontas para estar em casa, até porque, mesmo Eleazar estando em casa, ele tem o seu trabalho, então não dá para ele também ficar com as meninas enquanto eu trabalho, né? É mais complicado. Mas eu entendi isso como responsabilidade minha, eu criar as minhas filhas. Cada um tem sua história, tá? Tem mãe que é arrimo de família, precisa botar dinheiro em casa. Eu não vou chegar para essa mãe e dizer, largue tudo e fique em casa esperando o pão cair do céu. Não estou falando isso, tá? Eu tive essa oportunidade e eu agarrei com todas as unhas. Eu digo, não, eu vou fazer. É difícil, às vezes não tem reconhecimento, a gente repensa muita coisa, mas eu não me arrependo. Financeiramente não é tão viável. Financeiramente não é tão viável, né? Ela ganhava o dobro que eu. Então, essas coisas acontecem, mas a gente tem que entender que tudo tem seu tempo, né? E a gente vai falar de tempo agora. Tempo de qualidade e quantidade de tempo. Então, essas duas coisas são importantes, né? Mas esse dinheiro, gente, isso aí não é... Não estou falando que é uma coisa... porque faz falta. Mas o futuro vai revelar. O futuro vai revelar. Uma coisa que eu acho muito interessante, Gisele talvez nem queira, acho que ela não quis aprofundar nessa questão, mas, de fato, aqui eu vou ser realista. Eu não vou falar mal e nem diminuir, não é essa a intenção, é ser real. A maioria das pessoas que a gente contrata para trabalhar em casa, seja como para trabalhar na limpeza, ou seja como babá, a maioria dessas pessoas, elas não têm a formação daquele que está contratando. É verdade ou não é? É um fato. Você é médico, você vai contratar uma médica para ser a sua babá? Você é médico e você vai contratar outra médica para limpar a sua casa. A outra médica não vai limpar a sua casa. Via de regra, isso não estou aqui dizendo que é um trabalho de menos importância, não estou menosprezando, mas eu estou constatando um fato de que, via de regra, uma pessoa que está numa posição de formação, que ganha bem, ele vai contratar uma outra pessoa que não tem o mesmo grau acadêmico que ela. Eu não estou dizendo que ela não tem importância, que não é nada disso. Então, quando Gisele ela resolveu largar tudo, ela disse, olha, eu tenho formação, eu fiz terminando o mestrado, fez uma faculdade, uma universidade pública, tem bastante conhecimento, aí a gente vai colocar a filha da gente para ser educada ou para ser acompanhada por uma pessoa que não tem a mesma formação que ela. E é nesse sentido que Gisele diz, não, eu quero dar o que eu tenho de melhor. Se eu tenho a formação que eu tenho, se eu cheguei onde eu cheguei, se eu consegui galgar dentro da universidade, chegar até onde eu cheguei, eu quero passar isso para minhas filhas. Então, é dentro dessa visão que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente imagina assim, não, eu cheguei longe e agora eu vou deixar alguém aqui para cuidar do meu filho. Como a Gisele já falou, não é que você é obrigada a chegar e agora dizer, não, vou largar tudo e vou fazer. Cada pessoa tem a sua visão, a sua realidade, mas foi isso que nós decidimos. Ela disse, não, eu vou parar e eu vou educar minha filha. E assim, isso vem como fruto depois. Eu conheço pessoas, eu conheço mulheres que elas saem de casa com os seus esposos, seu esposo, cada um vai trabalhar, ela sai de casa, a criança está dormindo, a babá já está lá, ela volta para casa, a criança está dormindo.
Eu conheço pessoas assim, lá em Guanambi, onde eu morei, tinha uma moça que era bem financeiramente, e ela saía de casa, a criança estava dormindo. Quando ela chegava, a criança estava dormindo. Ela via a criança de vez em quando nos finais de semana. E às vezes eu acho isso até estranho, não estou criticando, mas eu acho estranho. Eu já vi pessoas que vão, por exemplo, vão numa pizzaria, vão numa sorveteria. Você vê o casal e uma moça atrás carregando a criança. Quer dizer, nem para sair, nem para ir ali de se divertir, você pode ir sozinho. Assumir seu papel de mãe e de pai e dizer assim, não, eu estou em família. É como se assim a criança não conseguisse. E nesse caso específico lá de Guanambis, ele vai se recordar dessa história, a criança chamava a babá de mãe e ela não tinha vínculo nenhum com a mãe. A ponto de, se a babá não estivesse, a menina chorava, a menina não ficava no colo da mãe. Por quê? Porque ela criou laços afetivos com uma pessoa que não era a sua mãe. Então, é dentro desse contexto que ela falou, que eu acho que é muito interessante, né? Então, assim, esse tempo de qualidade deve existir, e esse tempo de quantidade, né? Eu sempre aplico e faço uma analogia à questão do trabalho. Se você tem um trabalho aí regido pela CLT, você vai ter que dar 8 horas, né? Ou 6 horas, né? Que também acontece quando você pega direto. E ninguém vai querer, você vai dar 2 horas de qualidade, tá bom. Não, você vai dar 8 horas de qualidade, né? Mas tem que ter a quantidade de tempo. Algumas coisas acontecem com as crianças e eu realmente me pergunto. Eu aprendi muito a não julgar. Depois que eu me tornei mãe, eu entendi muita coisa. Eu digo assim, não, eu não posso ficar julgando os outros. A lente de mãe te ajuda muito. O cristianismo, claro, em primeiro lugar. Mas quando você passa a ser mãe, você vê a outras crianças de outra forma. E mesmo assim, eu às vezes observava assim, algumas coisas e eu dizia assim, ninguém percebeu isso? A criança que passou por um momento, né, de violência, de abuso. Eu ficava assim, mas será que ninguém viu isso? Quanto tempo isso estava acontecendo dentro de casa ou fora? Ninguém percebeu que a fisionomia da criança, a forma de lidar, a criança ficou mais irritada, ficou mais triste, chorando. Ninguém percebeu isso? Como assim? Então, eu me questiono muito em relação a isso, sabe? Eu fico sem entender como essas coisas acontecem, porque dentro de casa, não é que eu coloque minhas filhas numa redoma de vidro e possa protegê-las de tudo, mas eu tenho tentado minimizar o máximo que eu posso, não evitando que elas entrem em contato com as agruras da vida, porque essas coisas elas precisam aprender, mas diminuindo realmente os riscos, né? E eu fico, eu me pego muito nessa questão desse tempo que eu tenho que estar com minha criança. Mesmo que eu esteja em casa, eu não tenho o dia todo para ficar sentada com elas brincando não, mas eu estou em casa, elas sabem que podem recorrer a mim, elas sabem que tem ali uma pessoa que ela tem essa segurança, né? E isso é muito importante. A hora de descanso na hora certa, é muito importante isso para a criança, também para o adulto. A gente está vivendo uma bagunça, a verdade é essa. As crianças estão sendo reflexo do que a nossa geração tem feito. Então, o descanso é muito importante. Eu estou falando aqui, vocês podem dizer, isso são os 8 remédios naturais, não é verdade? Eu não vou falar de todos, mas eles estão dentro aí dos 8 remédios que já foram bem destrinchados por Ellen White, bem falados, e a nossa igreja fala muito sobre eles. O descanso. A gente está falando aí sobre o ciclo circadiano, que é a questão dessa sincronização durante 24 horas que o nosso corpo tem. Então, o que tem acontecido? As pessoas têm dormido tarde, acordado tarde, ou dormido tarde, acordado cedo, comido na hora errada, e você pode pensar, tem a ver com o ciclo circadiano? Tem. A família que não tem rotina, uma hora come no horário, aqui em casa a gente come mais tarde no almoço, mas todo dia a gente come mais tarde. Então, o problema é quando você come numa hora, no outro dia você come em outra, aí às vezes a criança não conseguiu tomar café da manhã e pula o café da manhã, e isso desregula o seu relógio. E o que fazer? Criança tem que dormir cedo, até no máximo 9 horas. Aqui a gente já era 7h30, a gente aumentou um pouco, porque a gente às vezes acaba precisando sair à noite, tem culto, tem encontro, na quarentena a gente voltou, mas no máximo aqui 7h30, 8h30, tem que ir para a cama. 1 hora, 2 horas antes da criança dormir, ela tem que parar de assistir, ela tem que parar de usar celular, computador. Existem exceções? Sim, mas via de regra, a rotina da criança deve ser essa, para que o cérebro realmente comece a desacelerar, os olhos comecem a receber menos essa luminosidade dos aparelhos eletrônicos, para que ela possa descansar.
Isso vale para a criança, vale para o adulto também. O adulto também precisa. Na hora que a criança for dormir, o ambiente que ela está tem que estar escuro. Não pode dormir com luz acesa, com a luz como é que se diz? Do corredor acesa, a luz da rua acesa. Não, você vai ter que botar um blackout, tem uma cortina que feche, ou um tapa-olho, seja o que for, mas a criança tem que estar num momento ali de escuridão total para que ela possa dormir. Então, poderia falar muito sobre isso, mas o importante que vocês precisam relembrar, que vocês já sabem disso, dormir, adultos também, dormir cedo e acordar cedo, né? Dormir no máximo aí até às 10, os adultos, dormir cerca de 7 a 8 horas por noite, criança precisa de mais, né? De 9, 10 horas por noite, crianças menores mais ainda, de 12 a 14 horas. Então, isso aí a gente precisa respeitar, que é o nosso relógio biológico, né? Isso interfere na cascata de hormônios, principalmente no hormônio de crescimento, é gente engordando, gente envelhecendo, porque não dorme, né? Quem quer ficar aí, o efeito Cinderela, não precisa usar lift, não precisa usar medicação nenhuma, não. Vai dormir cedo, que a pele fica melhor. E isso vale para a criança, principalmente para o crescimento da criança. O hormônio de crescimento é liberado quase em sua totalidade durante o sono mais profundo. É liberado durante o dia, uma pequena quantidade, mas principalmente durante o sono, né? Ele libera e ele vai estimular a produção de outras substâncias que vão fazer com que a criança cresça saudável. A parte cognitiva também da criança é muito importante. A questão da alimentação, né? Não comer, pelo menos aí cerca de 2 a 3 horas. Tem pessoas que têm que comer bem antes para poder dormir bem, para não ter pesadelo, né? Tudo isso. Aqui tem vários textos, eu não vou ler todos, eu estou deixando aí, se alguém quiser printar a tela, ou tirar uma foto, seja como for, nosso horário já está bem avançado, né? Então, eu vou dar uma passada, e vocês podem, quem sabe, printar a tela, tá dando uma lida aí depois. Aqui sobre, nossa, tem muita coisa interessante, mas não dá para a gente falar de tudo, eu ainda queria ver se alguém queria falar. Só aqui em relação aos pais, tem um texto que eu gosto muito também, é do Lar Adventista, que diz assim: ajude o marido e a esposa mediante simpatia e constante afeto. Se ele a deseja conservar jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, auxilia no fazer face às responsabilidades. Sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação, e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. Recai sobre a mulher realmente a responsabilidade de cuidar das crianças, com mais afinco, é óbvio isso. Se você ler o texto, todos os textos do Lar Adventista, você vai encontrar isso. Mas o marido também não pode chegar em casa trazendo todo o desassossego, todas as agruras da vida para dentro de casa e já chegar com o semblante caído. E não ajudar a mulher e dizer assim, não, os filhos é como se os filhos fossem só dela, né? Mas aí a gente precisaria de mais tempo para tratar sobre isso. Aqui fala justamente sobre isso. Aqui eu termino, esse é meu último texto, eu vou ler para a gente finalizar e depois, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, diz assim: a simpatia, a paciência e amor exigidos no trato com crianças seriam uma bênção em todo o lar. Elas poderiam abrandar e subjugar traços de caráter naqueles que necessitam ser mais otimistas e calmos. A presença de uma criança no lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do Senhor é uma bênção. O cuidado e a afeição por crianças dependentes removem as asperezas de nossa natureza, fazem-nos ternos e compreensivos e influem no desenvolvimento dos mais nobres elementos de nosso caráter. Todos esses textos, eu acho que, deixa eu ver aqui, se dá para ver a referência, não sei porque, por algum motivo eu não coloquei a referência nesse, mas são textos também do Lar Adventista. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês as páginas. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, relembrado, e como eu disse, né, é um assunto que a gente precisa da participação, porque tem muita gente aí com experiência boa para passar, mas isso é o que eu tenho vivido, pedido muita orientação a Deus, e eu espero que essas palavras tenham abençoado vocês. Reinalda, pode falar, Reinalda. Interessante, Gisele, você falando sobre o tempo, né, dos pais. Eu trabalhei no berçário quase 7 anos e eu vivi a dor das crianças, porque eu falo que é dor, né? Infelizmente, eu tive também que criar os meus dessa maneira.
Mas depois que eu cheguei nesse berçário, eu comecei a sentir na pele, realmente, né? Porque várias crianças, era de alta sociedade, o berçário, então, assim, várias crianças chegava de baby doll e saía de pijama, entrava de pijama e saía de pijama. E ainda os pais procuravam saber quem eram as tias para convidar elas para ficar no final de semana, para eles descansar. E teve um que ele chegou com 6 meses lá, no berçário, e saiu já com quase 6 anos, que era de 6 a 6. De 6 meses a 6 anos, já saía já. Então, o menino tinha de tudo que você imaginasse. Tudo, tudo. O pai era desembargador, só que um dia ele chegou para mim e falou, ele estava chorando, e eu coloquei ele no braço. Ele é esse aqui. Não sei se dá para ver. E ele falou assim, o que foi, Francisco, que você está assim? Aí ele falou bem assim, eu sinto muita falta da minha mamãezinha e do meu papaizinho. Eu só queria que ele ficasse um tempo comigo. E eu me acabei, né? Do jeito que eu sou, eu me acabei. E aí eu abracei. E aí, sempre que eu posso, eu ligo e converso com ele. Ele está muito esperto, está muito sabido. Então, assim, eu senti na pele, né, a dor dos meus. Que até então, a gente, quando está trabalhando, a gente só pensa de dar o melhor para eles, né? Mas não, quando você falou a sua história, quando eu cheguei em casa, eu disse, meu Deus do céu, e agora eu estou recuperando isso, mesmo eles adultos. Eu sento para conversar com eles, entendeu? Eu procuro saber o que está acontecendo. Então, assim, infelizmente, eu não fiz quando eu era pequeno, mas eu estou procurando recuperar aquele tempo agora. A gente pensa, Reinalda, que o dar o melhor é dar as coisas. A gente esquece que o melhor é a gente. Eles não estão preocupados com as coisas. As minhas filhas, elas têm muito, eu vou dizer, infinitamente mais do que eu tive. Infinitamente. Eu nunca tive uma caixa de brinquedos. Eu achava o máximo os meus coleguinhas que tinham uma caixa de brinquedos. Eles vinham com aquela caixa assim, aí despejava assim na varanda. Bora brincar, eu ficava doido para brincar, que eu nunca tive isso, nunca. As minhas filhas têm um quarto meio mundo de boneca. Fica lá o dia todo parado, ninguém mexe. Que ganham, tá? Não é a gente que ganha. Mas assim, nem isso eu tive. Então, assim... Que desce, né? Que desce. Pois é. Então, a gente esquece que, na verdade, o que eles mais querem é a gente. Eu nunca tive uma bicicleta. Os dois têm várias bicicletas. A bicicleta que quiser, de todo tipo. O que quiser, o avô dá, o pai consegue comprar. E assim vai. Meu Deus, boneca. Era aquelas bonecas de feira. E quando tinha? Porque eu fui criada com minha avó e na minha frente tinha 9 mulheres. Eu cheguei, então, assim, para ganhar um presente era uma dificuldade. Tinha que primeiro dar as 9, né, para depois pensar na menor. Uma pessoa disse uma vez... Quer terminar, Renata? Pode terminar. Pode falar. Uma pessoa disse uma vez que os pais, eles sobem uma montanha com uma pedra na cabeça. E colocam a pedra lá em cima na cabeça com o maior esforço do mundo, para os filhos subirem de boa. E chegam lá em cima, eles metem o pé, porque aí os netos e os bisnetos é que vão ter que subir novamente com aquela pedra na cabeça. Então, assim, é um ciclo. E, assim, os pais, eles acham assim, eu não tive, então eu tenho que dar. Então, o que eu não tive, eu tenho que dar. E, às vezes, a gente não teve uma bicicleta como a gente queria, não teve a boneca que a gente queria, o carrinho que a gente queria, mas a gente teve o pai e a mãe. Por mais que fosse, né, diferente, mas eles estavam ali. E, às vezes, a gente preocupa tanto que eu não tive, agora eu quero dar o que eu não tive. E acaba não dando o que a gente teve, que era a presença do pai, aquele pai que botava a gente para trabalhar,
aquele pai que estava ali era mais duro realmente, mas que se preocupava em que você aprendesse as labutas da vida, as coisas da vida, que às vezes permitia que você caísse para você se arranhar, que é para você aprender que na vida nem sempre é do jeito que você espera. E às vezes a gente não quer deixar o menino nem cair de patins. Não, meu filho, não pode. A gente bota numa redoma de vidro e aí a gente acaba dando tudo que a gente não teve, mas a gente não dá o que a gente teve. Verdade. Eu fiz uma pergunta para a Hannah antes da gente começar. Eu falei assim, o que é que você espera da gente, né? Se eu vou falar sobre filhos, deixa eu ver o que é que ela quer. Perguntei para ela, o que é que você espera da gente? Ela disse assim, que vocês fiquem mais com a gente, que o Senhor, que ela me chama de senhora, né? Que a senhora fique mais com a gente, que a gente passeie mais, que a gente brinque mais. Eu fiquei ouvindo, eu falei assim, ela não me pediu um brinquedo, ela não me pediu nada de coisa. E ela me pede algumas coisas. Mas nesse momento que eu perguntei, ela só falou isso. Eu falei assim, nossa, eu tô aqui com você o tempo inteiro. E mesmo assim, você quer mais? É, porque eles sempre querem mais, né? E é importante isso que o Eliezer falou, assim, poxa, cada um, vocês são de uma geração e a gente compartilha disso. A gente não tinha essa possibilidade, como as crianças têm hoje, de conversar com os adultos, né? De fazer perguntas. Naquela época a gente não tinha como fazer perguntas. Mas era uma outra realidade. Então, a gente precisa contextualizar em relação a isso. Não dá para lidar com a criança do mesmo jeito. Dá para você passar os mesmos princípios, porque princípios não mudam. Você vai ensinar a criança os mesmos princípios. Mas é bem verdade que você precisa falar de uma outra forma, né? Foi o que eu falei. Às vezes não é nem o que você fala, mas é como você fala para a criança. Né? Você sentar, e uma coisa interessante, pegando o que a Eliasa falou, é que a gente ensina a gente dá à criança aquilo que a gente não teve, mas a gente quer que a criança seja como nós fomos, né? Pegou aqui agora. Então, assim, é difícil, porque você vai dar uma vida diferente para aquela criança, mas você quer que ela tenha o mesmo perfil que você teve, sendo aquela criança que passou por dificuldade, que não teve as coisas, que teve uma família mais numerosa. Então, é realmente um contrassenso, né? Terminamos, Gisele. Terminamos, não. Gisele terminou. Eu falei vai bastante. ter o sorteio, irmã Laide? Se alguém não tiver mais alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, já pode proceder o sorteio. Bora, Alisson! Jogue duro aí, excelência! Olá! Todos estão vendo? Ou não? Sim, senhor. Jogue duro aí. Vamos lá. É isso? Cadê os nomes? Não tá aparecendo os nomes todos, não. Estou ajustando aqui. Até o 9. Agora tá. Agora tá. Muito bem. Só um instantinho. São quantos, irmã Laís? 2 ou 3, não é? Acho que são 3. Vamos lá, o número... Pastor, faça aquele enxame aí. Bora lá. Já foi? Foi o número 13? 13. Maribel. Cadê Maribel? Maribel é a diretora do departamento do Siqueira Campos. Pronto, anota aí. A secretária vai anotar. Vamos sortear mais um. Número 1, Adriana. A Adriana tem sorte, viu? Oi. Muito bem, Adriana. Parabéns. Mais um. Agora é o seu, hein? Olha, agora... E aí, viu, pastor? Hã? Coloquei o nome de Gisele, olha. Cadê? Eu não ganho nada. Nunca vem no 20. Nunca vem no 20. Desse jeito aí eu não ganho nada. 16. Não. Reinalda de novo? Ô, Reinalda, mas tu já ganhou o presente, Reinalda. É aquela caixinha. Vai doar aí, irmã. Posso sortear de novo? Pode ir outro, Reinalda. Beleza. Reinalda é uma pessoa 10, que agora vai Gisele.
Agora- Ela me deu. Gisele ganhou. Foi, eu vou doar. 9! Kátia! Cadê? Ah, É minha mãe? Acho que é que eu mandei para ela. Cadê, manhinha? Vai ter que Tá mandar aí? pelo correio. Não acredito. Ela saiu. pronto aí, pastor. Tá na família. Não, mas é. Uai. 9, né, sua mãe? É, mãe entrou? Eu não vi na hora que ela entrou, mas Kátia é ela, né? Eu mandei. Ela entrou aqui, gente? Entrou. A gente pegou daí a lista. Ah, então tá bom. Se ela caiu, às vezes a internet dela é ruim, não sei. Posso dizer que ela Eu tenha. vou falar com ela. Tem que enviar pelo correio, né? Tá bom. Ela Nas estava férias eu aqui mando. sim, pastor. E saiu, acho que tem pouquinho tempo, viu? Tá bom, tá beleza. É isso, vamos finalizar com a oração? Hein? Ou vai ter. O nosso próximo encontro será no dia 12 de novembro. E, ao que tudo indica, será o pastor Eliasar, não é? Ou eu, ou uma pessoa que eu estou vendo aí, uma pessoa que é um palestrante para a família. Ele faz muitas palestras, aí eu vou ver se vai ser eu ou ele. Eu ainda não acertei direitinho com ele, não. Inclusive, hoje, ele está passando um vídeo no canal dele, no YouTube, que foi feito comigo e com o pastor Sérgio, sobre a aliança abraâmica. E aí a gente fez um vídeo bem legal e tá passando agora, se não me falha a memória. Mas vou conversar com ele, que ele é uma pessoa assim, muito nessa área assim, de família, muito inteligente, palestra muito bem. Aí eu vou conversar com eles. Aí vai ser ou eu ou ele. Pastor, a gente tirou uma foto. Dá para ver aí, Kátia Silene. Ó, ela aí, é ela mesma. É ela mesma. É a minha véia. Minha mãezinha. Então tá confirmado. Não, é nova. Nova. É nova. Essas indiretas aí, Gisele, assim, tá gravando, não pode dar essas indiretas, não. Eu não Até o gosto final muito de do dormir. ano, nós temos ainda 3 reuniões, não é? Dia Eu- 12 de novembro, dia 26, se eu não me engano, de novembro, e dezembro nós temos A última. a última reunião, e inclusive, não, nós temos parece que 2 em dezembro. E no Pronto. dia 17 de dezembro, nós estamos nos organizando para a gente fazer a nossa confraternização do encontro de casais. Oba! Vai ter comida, hein? Com certeza. Vai ter comida, brincadeira. Alegria de crente é comida nos dentes. O encontro, a comida do encontro de casais, uma solteira pode ir? Pode, minha filha, pode. Você Leva o tá... dobro de comida. Tá convidada. Gente, vou confessar meus Fala de pecados comida. aqui. É que eu sou noturno, eu não sou diurno. É coruja aí. Para produção. Eu até gravo meu vídeo de dia, mas produção de conteúdo escrito eu não consigo de dia, porque eu me desconcentro muito facilmente. Eu tenho um problema grave com concentração. Qualquer barulho eu me desconcentro. Sabe o fio da meada, você não consegue concentrar? À noite eu produzo o dobro do que eu produzo de dia. Então, se eu sentar aqui, todo mundo for dormir, fizer silêncio e eu sentar para escrever, eu escrevo 10, 15 páginas tranquilo, assim, em 2, 3 horas. Mas de dia eu não consigo. Eu É sou... um preço alto a se pagar, né? Aí eu não, às vezes, quando eu vou escrever alguma coisa, eu não durmo cedo. Quem dorme cedo, até aumento do risco de doenças cardiovasculares. Acontece, sim, aumento de sobrepeso, né? Aumento de peso, ganho de peso. Pronto, já ok, terminou. Então, não precisa... é porque as pessoas podem dizer assim, se o pastor faz, se o pastor dorme tarde, eu vou dormir também. Se você quiser ficar gordo que nem eu. Não, eu não disse que tá gordo. Eu disse que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. Aí tem AVC, derrame, doenças como trombose. Então, Deus é mais, chega para lá essa boca. Não, eu cuido dele e falo disso, né? A gente tem que falar do que é realmente necessário para adulto, para criança, para adolescente, principalmente. Os adolescentes têm até necessidade de dormir mais tempo, né? Mas, enfim, é importantíssimo. Isso é uma lei da natureza, Deus deixou para a gente. Então, a gente não pode descuidar disso, né? Desrespeitar, porque a gente vai ter realmente os efeitos, né? As consequências. Vou dormir cedo. Amém.
Aqui em casa a gente sempre dorme cedo, só às Hoje vezes, a gente está aqui. Só hoje que está aqui até agora, né? às vezes, ou quando tem alguma programação, a gente vê um filme junto. Isso mesmo. Let's pray, vamos orar. E quem vai orar, irmã Leide? Vamos orar, eu oro. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nesta hora nós te agradecemos esses felizes momentos que passamos aqui, ouvindo um pouco a respeito de princípios que devem nortear a educação dos nossos filhos. Nós temos pleno conhecimento de toda a orientação que a Bíblia nos dá, de ensinarmos as crianças para que, quando elas cresçam, não se desviem do caminho. E que nós, na condição de pais, possamos ser referenciais, ensinando para as nossas crianças princípios que são eternos, princípios que devem ser observados, que devem ser cumpridos e, sobretudo, que nós devemos mostrar, através da prática, para os nossos filhos, como exemplo de que somos seguidores teus, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. E que nós possamos ensinar as nossas crianças a seguir os teus passos, ó Deus, para quando o Senhor voltar, estejamos com os filhos que nos foram confiados e dizermos a ti: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que tu me destes. Obrigado por esses momentos, que o Senhor possa abençoar a Gisele, continuar abençoando o pastor, na educação das suas filhas, e que elas possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E que todas as outras famílias também recebam a tua bênção e a tua proteção. E que o Senhor fique com cada um de nós. E que o Senhor nos transforme através do teu Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Obrigado, Gisele. Amém. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.